E aí galerinha, bem-vindo de volta, tá? Continuando o assunto de triângulos, hoje a gente vai falar um pouquinho de congruência. Congruência nada mais é do que, vulgarmente, a gente fala de igualdade de triângulos, tá? Pra gente o termo correto é congruência de triângulos, tá? Então vem comigo. Quando que dois triângulos são congruentes? A gente vai estudar 5 casos de congruência, tá? No primeiro caso, é o caso lado, ângulo e lado. Então, se a gente tem dois triângulos em que ocorre a congruência ou a igualdade de um lado, um ângulo e o outro lado em ambos os triângulos, tá? Isso acontece em sequência, os dois triângulos são chamados de congruentes. Então, se eu tenho aqui esse lado congruente a esse lado, o lado AB congruente ao lado MN, eu tenho um ângulo ABC congruente ao ângulo MNP e tenho um lado BC congruente ao lado NP. Então, em sequência, lado, ângulo e lado, se são congruentes, se tem a mesma medida, quer dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Tá? Esse símbolozinho aqui é o símbolo de congruência. A gente vai precisar utilizá-lo, certo? Então a gente pode aqui escrever passo a passo cada um. A gente poderia dizer aqui, ó, por exemplo, que AB é congruente a MN. Quando as questões pedirem para a gente provar que dois triângulos são congruentes, a gente precisa escrever isso detalhado, como está sendo feito aqui, ó. AB congruente a MN, tá? BC congruente a NP, e a gente tem o triângulo ABC congruente com o ângulo MNP. Então isso aqui me garante essa congruência pelo caso lado, ângulo e lado, tá? Então aqui a gente escreve bonitinho por que eles são congruentes e determina o caso de congruência, pelo caso lado, ângulo e lado. Então logo os dois triângulos são congruentes, certo? Segundo caso de congruência, se eu tenho um ângulo, lado e ângulo, de novo em uma sequência. O ângulo B congruente ao ângulo N, o lado BC congruente ao lado NP e o ângulo C congruente ao ângulo P. Não vou precisar colocar assim porque vocês já entenderam a ideia como é que é. Então, para treinar, se vocês quiserem, escrevam aí bonitinho, determinam isso aqui, determinam o caso também de congruência e a gente vai ficar fera nesse assunto. Então, eu posso falar que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP, certo? Pelo caso, ângulo, lado e ângulo, beleza? O terceiro caso é o caso lado, ângulo e lado. Então, se dois triângulos têm os mesmos lados correspondentes, então tem lados correspondentes iguais, esses dois triângulos são chamados também de congruentes. Então, esse lado AB congruente com o lado MN, o lado BC congruente com o lado NP, o lado AC congruente com o lado MP. Acontecendo isso, tendo três lados congruentes, iguais, quer dizer que o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Certo? Quarto caso, lado, ângulo, ângulo oposto. Se a gente está falando de ângulo oposto, um ângulo só pode ser oposto a um lado. Então, nesse caso, a gente tem lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto. Então, nesse caso também, o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Tá, galera? Um caso especial é um triângulo retângulo, tá? Um caso especial porque a gente já tem aqui um ângulo reto e a gente tem dois lados
congruentes, que não se encaixa em nenhum desses outros casos. Se a gente tivesse um outro cateto aqui, a gente poderia encaixar em um outro caso desse anterior. Mas nesse caso aqui, a gente tem, toda vez que a gente tiver, aqui é um só, tá? Toda vez que a gente tiver dois triângulos retângulos com a hipotenusa e um dos catetos sendo congruentes, então o cateto de um tem que ser congruente ao cateto de outro, a hipotenusa de um tem que ser congruente à hipotenusa do outro. Lembrando, catetos correspondentes, tá? Esses dois triângulos aqui, eles vão ser também congruentes. Então o triângulo ABC vai ser congruente ao triângulo MNP. Só para a gente treinar um pouquinho, então todo assunto a gente precisa praticar um pouquinho, só para a gente deixar claro que a gente compreendeu esse assunto. Um pequeno exemplo simples, tá? Mas a gente precisa resolver para realmente massificar e assimilar mesmo o conteúdo. Então, e aí galerinha, mais um vídeo, continuando falando sobre triângulos ainda, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre os pontos notáveis no triângulo, tá? Vamos lá então. Primeiro, baricentro. Para a gente determinar o baricentro de um triângulo, a gente precisa saber o que é uma mediatriz, ou melhor, uma mediana. Por quê? O baricentro é o encontro das medianas de um triângulo. E o que é mediana? Mediana é todo segmento que sai de um vértice de um triângulo e divide o lado oposto em duas partes congruentes, em duas partes iguais. Então, por exemplo, se eu saio do vértice A e divido o lado BC ao meio, esse segmento de reta AN, então eu posso falar que AN é uma mediana, tá? Porque ela sai de um vértice A e divide o lado oposto ao meio. Eu posso falar também que BP é outra mediana. Sai do vértice B, divide o lado oposto ao meio. A outra mediana é o CM. Então sai do vértice C, divide o lado oposto a B em duas partes iguais. Então quando essas três retas, essas três medianas se encontram nesse ponto de encontro, a gente chama de baricentro, que leva a letra G. Aqui a gente tem algumas propriedadezinhas, tá? Que são bem específicas do baricentro. No baricentro, cada segmento desse, cada mediana, acaba sendo dividido em uma proporção de 1 para 2. Por exemplo, se eu falo que aqui mede 2 unidades, de G até N, de G até A vai medir 4, tá? Então, da geratriz do ponto de encontro até o vértice, vale sempre o dobro da geratriz até o ponto de encontro com o lado. Sempre o dobro. Então, se eu falar que aqui vale 1, então eu sei que esse segmento aqui vale 2. Se eu falar que essa partezinha aqui vale 5, essa partezinha toda aqui vale 10, certo? Então sempre vale um dobro do outro, tá? Para critério de conhecimento, o que a gente pode falar então? A gente pode falar que uma mediana AN, ela tem 3 partes, certo? Quando a gente não souber, quando o problema que vier para a gente não tiver dados, a gente pode chamar, por exemplo, aqui de x. Se eu chamar aqui de x, esse carinha cá em cima vai valer então 2x. Então aqui eu tenho sempre 3x. Então isso é bom a gente guardar para os problemas que estão por vir na frente, tá? Um outro ponto notável é o ortocentro. Para a gente fazer o ortocentro, a gente vai precisar lembrar o que é um triângulo acutângulo, retângulo e obtusângulo, tá? Porque o ponto de encontro das alturas, porque o ortocentro é o ponto de encontro de todas as alturas de um triângulo, tá? Ele acaba sendo diferente num triângulo acutângulo, num triângulo retângulo e num triângulo obtusângulo, tá?
Num triângulo acutângulo, aquele em todos os ângulos internos valem menos de 90 graus, o ortocentro fica sendo dentro do triângulo, tá? Então, quando o triângulo ele é agudo, o ortocentro fica dentro do triângulo. Quando o triângulo ele é retângulo, aquele que tem um ângulo de 90 graus, a gente tem um cateto, é uma altura, o outro cateto acaba sendo a outra altura, a hipotenusa aqui, ó, a altura relativa à hipotenusa é esse segmento aqui. Lembrando que quando a gente fala de altura, toda altura tem que formar um ângulo de 90 graus, tá? Então forma 90 graus aqui. O encontro dessa altura relativa à hipotenusa, desse cateto aqui, e usando esse cateto, o encontro é esse carinha aqui, ó. Então nesse valor de B, tá? Nesse vértice B, é o próprio ortocentro, tá ok? Então no triângulo acutângulo, dentro do triângulo, num triângulo retângulo no vértice, exatamente no ângulo de 90 graus, e quando a gente tem um triângulo obtusângulo, o ortocentro vai acabar ficando fora do triângulo, tá? Então o triângulo para a gente de referência é o triângulo ABC, é esse em preto. Esse é o triângulo de referência, tá? Um triângulo obtuso, com esse ângulo aqui sendo maior que 90 e menor que 180. Quando eu falo altura relativa ao lado BC, a altura tem que estar formando no lado BC. Então a altura relativa ao lado BC é esse segmento aqui que forma 90 graus. Então essa aqui é essa altura, tá? Quando eu falo altura relativa a AB, eu não consigo formar um ângulo de 90 graus aqui dentro para fazer uma altura, tá? Então a gente pega a projeção do lado AB, então é AP aqui, e aqui eu consigo formar um ângulo de 90 graus, certo? Quando eu falo também altura relativa ao lado AC, eu não consigo fechar uma reta aqui para formar um ângulo de 90 graus. Essa altura vai estar fora do triângulo, certo? Então eu faço a projeção do lado AC, aqui, até chegar em N. Então, quando eu traço esse segmento aqui, essa aqui é a altura relativa ao lado AC. Bom, se eu parar aqui, essas três alturas não se encontram. Então eu preciso fazer as projeções desses segmentos. Então a altura é essa aqui, se eu prosseguir, eu vou encontrar cá em cima. CP é a altura relativa aqui ao lado AB. Eu tenho que continuar com ele aqui também. AM é a altura relativa ao lado BC. Se eu continuar a projeção, eu vou encontrar eles lá em cima, tá? Então esse aqui é o ortocentro. Então só para a gente entender, acutângulo dentro de um triângulo, retângulo no vértice de 90 graus, tá? Vou achar o ortocentro. E no triângulo obtusângulo, o ortocentro vai estar fora de um triângulo, fora do triângulo, tá? E na projeção aqui das alturas, certo? Um outro ponto notável é o incentro. O que é o incentro? Encontro das bissetrizes. Lembra o que é bissetriz? Já falamos disso também anteriormente. Bissetriz é o segmento de reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, se eu tenho a N dividiu esse ângulo A em duas partes iguais. O ângulo B foi dividido por BP em duas partes iguais. O ângulo C foi dividido por CM em duas partes iguais, tá? Quando a gente traça todas essas bissetrizes aqui, esse ponto de encontro aqui, tá? Ele forma uma circunferência. A distância desse carinha para todos os lados aqui são iguais a R. Então, o encontro o encontro das bissetrizes, tá? Vai gerar uma circunferência inscrita no triângulo, tá? Em sequência, a gente vai ver os outros que estão faltando. Continuando, galera, então, faltando falar então um pouquinho de circuncentro, tá? Vamos ver o que é o circuncentro. Circuncentro, na verdade, é o encontro das mediatrizes. O que é uma mediatriz? Mediatriz é uma reta que divide um segmento de reta em duas partes iguais, e quando ela intersecta esse segmento de reta, forma ali um ângulo de 90 graus. Então, o segmento de reta, que é a mediatriz, com a reta,
vai formar então um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares, tá? Então, eu estou usando aqui como exemplo o triângulo acutângulo, mas ele também vale para um triângulo retângulo e para um triângulo obtusângulo. De uma maneira bem parecida com o que a gente fez anteriormente, tá ok? Então, no triângulo acutângulo, essa reta aqui em azul, tá? É a mediatriz, divide o lado BC em duas partes iguais e forma nesse encontro um ângulo de 90 graus. Assim como essa outra reta aqui e essa outra reta aqui. Todas as três dividem o lado em duas partes iguais e quando cortam esse segmento de reta, formam um ângulo de 90 graus, tá? Por isso mediatriz. Nesse encontro aqui, tá? Forma-se então o circuncentro. Então aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, possuem a mesma medida. Então isso aqui é o raio da circunferência circunscrita a um triângulo, tá? Então isso é o circuncentro. É assim que a gente acha um circuncentro. Para a gente massificar e compreender melhor tudo aquilo que a gente falou até aqui, nada melhor do que a gente fazer dois exemplozinhos, tá? São exemplos rápidos, mas que trabalham aquilo que a gente viu, aquilo de mais especial que a gente viu até aqui, tá ok? Então vamos lá, primeiro exemplo. Mas antes, seria interessante que vocês dessem pausa no vídeo, tá? Tentassem resolver, depois virem para cá de novo para a gente conferir as respostas, a solução, conferir se está certo ou se está errado, tá? Então vamos lá. No triângulo ABC, o ponto G é o baricentro. Determine os valores de x, y e z. Então baricentro, voltando. Baricentro é o encontro das medianas. Mediana é aquele segmento que sai do vértice e divide o lado oposto ao meio, tá? Então, baricentro, o ponto G, é esse cara aqui, ó. Aqui é o ponto G, é o baricentro, tá? Encontro dessas medianas aqui, ó. Então, x, y, z. Como é que a gente vai achar? Aí a gente viu que no caso do baricentro tem uma propriedade bem específica, que toda mediana em relação ao baricentro, ela é dividida em duas partes proporcionais, de 1 para 2, tá? Então, se eu tenho do baricentro até o lado, vale uma parte. Do baricentro até o vértice, valem duas partes. Beleza? Então aqui, se eu tenho 6, então aqui vai ser 12. Então, do baricentro até o vértice é o dobro do que do baricentro até o lado. Então, com isso, eu sei que x vale 12. Somente com isso, tá? Então, foi dividido aqui em partes proporcionais. Essa partezinha aqui é metade dessa. Então, se aqui é 8, eu sei que isso aqui, então que o y vale 4, tá? Para achar o z, que é esse pedacinho aqui, eu não tenho um valor desse aqui, tá? Mas a gente viu que se aqui é uma parte e aqui são duas partes, se aqui é z, a gente pode falar então que aqui vale 2, vou botar aqui direitinho, isso aqui vale então 2z, tá? Uma vez que esse cara é o dobro desse. Então isso aqui tudo, tá? Cm, então aqui ficou faltando colocar m, n, aqui é m, desculpa, n e p. Faltou colocar essas interseções aí com os segmentos, m, n e p. Então cm é isso aqui tudo, aqui vale z, aqui vale 2z. Então z mais 2z, 3z, então é igual a 15. Então z vale 5. Então com isso a gente determinou todas as três incógnitas que a questão pedia, tá? X, y e z, tá ok? Ficou claro? Se não ficar claro, coloca nos comentários aí que a gente tira dúvidas, tá? No exemplo 2, na figura, I é o incentro do triângulo ABC, calcule a medida do ângulo A. O que é o incentro? O incentro é o encontro das bissetrizes, tá? Então,
Esse pedacinho aqui, esse segmento de reta, essa reta aqui, é uma bissetriz, essa aqui também é outra bissetriz. Já que é bissetriz, o que a bissetriz faz? Ela divide um ângulo em duas partes iguais. Então eu posso chamar aqui de x e aqui de x também. Já aqui, isso aqui é a bissetriz. Por que eu sei que é a bissetriz? Porque esse cara é o incentro e o incentro é o encontro das bissetrizes de um triângulo. Então aqui eu posso chamar de y e aqui eu vou chamar de y também. Anteriormente a gente viu nas questões dos triângulos a soma dos ângulos internos, a soma dos ângulos externos, e a gente viu uma propriedade interessante que é um ângulo externo em relação aos ângulos internos, que é um ângulo externo, e a gente tem um triângulo. Quando a gente olha para o triângulo IBC, a gente tem aqui, ó, que esse 40 é um ângulo externo. Então 40 é um ângulo externo, tá? Se ele é um ângulo externo, existe a propriedade para ele. Qual a propriedade dele? Ele é igual à soma dos outros dois não adjacentes a ele. Então 40 é igual a esse x, que é do triângulo, com esse y. Então 40 em relação ao triângulo IBC é igual a x mais y. Tá? Até aí não me ajudou muito, porque até aí eu quero descobrir o ângulo A. Não cheguei até lá. Mas olha só, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser igual a 180 graus. Sabendo disso, esse ângulo aqui, que é o ângulo A, que a questão está pedindo, então eu posso fazer A mais x, 2x, mais y, 2y, isso é igual a 180 graus. Mas professor, aqui está 2x, 2y, aqui está x e y. Cabeça, aqui é uma equação. Sendo uma equação, o que eu fizer em um membro, eu posso fazer do outro. Então eu posso multiplicar os dois membros por 2. Se eu multiplicar por 2, eu vou ficar com 80 igual a 2x mais 2y, tá? Então 2x mais 2y vale 80 graus. Olha como ficou agora fácil. Então se eu substituir, eu vou ficar aqui com A mais 2x mais 2y vale 80. Então a gente troca aqui, ó, por 80 graus igual a 180 graus. O 80 passa para o outro lado, subtraindo. Então o ângulo A vale 100 graus. Olha como a questão ficou fácil quando a gente usou propriedades que a gente já aprendeu, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham aprendido mais um pouquinho e até a próxima, tá? Valeu!